Olá, começa agora mais um Frente a Frente. E hoje a nossa entrevista é com a médica Delza Gitaí, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, aqui em Alagoas. Estamos no mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, denominado Setembro Amarelo, e a doutora Delza vai nos falar sobre as ações do CVV aqui em Alagoas e como a população pode também colaborar nessa tarefa de salvar vidas. Eu agradeço antecipadamente a doutora Delza Gitaí e pergunto, doutora Delza, inicialmente, sobre os dados do Ministério da Saúde, que indicam mais de 11 mil pessoas no Brasil que tiram a vida a cada ano. E eu pergunto, há estatísticas aqui em Alagoas? Como está a situação do Estado em relação ao suicídio? No Estado está um pouco melhor do que esses números, Lorete. Mas antes eu quero agradecer esse convite, muito obrigada. O CVV agradece mesmo. No Brasil, a taxa por 100 mil habitantes é em torno de 6,5 pessoas por 100 mil habitantes. Em Alagoas, a taxa é 4,5, Há estados com taxas bem mais altas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a taxa é 13 por 100 mil habitantes. Então, bem elevada. Muito elevada, taxas que se equiparam a países como, por exemplo, a China, que tem uma população. Que tem uma população, mas essa taxa é por 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. E aí a gente vê um contingente bem maior também. Maior. Mas o Brasil ocupa o 8º lugar no mundo em número de suicídios, Então, nós estamos com uma epidemia, a epidemia mundial e uma epidemia no Brasil, e a gente costuma dizer assim, uma epidemia silenciosa. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, porque as medidas preventivas, tanto do poder público quanto da população, elas ocorrem à medida que a gente comece a ter as informações. Pois é, e como o Setembro Amarelo deste ano, a palavra de ordem é falar é a melhor solução. Isso. Ainda é a forma mais direta e que se aplica da melhor forma, digamos assim, para impedir o suicídio de uma pessoa? Com certeza. Por isso que falar é a melhor solução. De um lado, a Organização Mundial de Saúde, através de estudos, nos relata que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Então, a prevenção, em ocorrendo em maior grau, de cada 10 pessoas, nós poderíamos impedir o suicídio em 9, de 9 pessoas. Por outro lado, Gorete, as pessoas que estão com conflitos, com problemas, com sofrimento mesmo, elas precisam desabafar, E o desabafo, quer dizer, desabafar é desafogar, sair as mágoas. É um meio muito importante para que a pessoa também comece a refletir sobre aquilo que está ocorrendo com ela. Então, falar é a melhor solução, tanto do ponto de vista da prevenção universal, para que os brasileiros, no caso nosso aqui no Brasil, saibam que esse problema está ocorrendo e pode estar ocorrendo bem perto da gente. Pode estar ocorrendo na família, no trabalho. E a gente, então, pode sim agir, porque a gente costuma dizer assim, não é só falar, é falar e agir. Porque falando e agindo, aí sim, você tem condições de fato de fazer uma prevenção. O CAV, o CVV, na verdade, o Centro de Valorização da Vida, ele cumpre um papel importantíssimo nesse sentido de ouvir e de criar uma condição objetiva para impedir alguém que esteja em desespero a não se suicidar. Não é isso, doutora Delza? É isso. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, na realidade foi ele quem trouxe o Setembro Amarelo, quem implantou o Setembro Amarelo no Brasil, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E ele tem 52 anos, aliás, 57 anos, que ele é de 1962. Nós já estamos com 115 postos no Brasil inteiro, faltam 2
estados do norte. E o que é que nós fazemos como voluntários? Uma escuta ativa, uma escuta com acolhimento, não é? A pessoa está com muita dificuldade, liga para o CVV e pode ligar qualquer hora do dia, porque é atendimento às 24 horas. No 188. No número 188. Que é gratuito. Que é gratuito e pode ligar de qualquer tipo de telefone. Né? Pode ligar, inclusive, nos finais de semana, feriado, carnaval, Semana Santa, que haverá voluntário para lhe atender. Mas a demanda está muito alta. Para lhe dar uma ideia, o ano passado o CVV atendeu 2.500.000 ligações. CVV nacionalmente. Anual, nacional. É um número muito alto, não é, Gorete? 2.500.000 ligações. Mas não conseguiu atender a toda a demanda, porque esses foram números que foram atendidos, né? Mas houve, com certeza, pessoas que não conseguiram ser atendidas, ou porque demoravam mais um pouquinho para ser atendida. E o atendimento, é importante que se diga, é em completo sigilo, total e absoluto sigilo. Quem ligar, o que falar, o que conversar com o voluntário, fica ali mesmo. A gente costuma dizer assim, quem fala aqui, aqui fica, né? Não há como a sua história passar adiante. Se quiser, não precisa dizer nome, não precisa dizer de onde é, não é? É desabafar. E nós somos capacitados e qualificados para fazer uma escuta com compreensão, não é? Com empatia. Então as pessoas são pré-selecionadas para atuarem como atendentes para o 188. Sim. E como ser um voluntário? Né? Especificamente por partes, né? No atendimento, na ponta, o que é necessário? Para ser voluntário, só 3 pré-requisitos ou requisitos. Ter mais de 18 anos, né? Ter uma disponibilidade de tempo, entre 4 e 4 horas e meia por semana, porque é um sistema de plantão, não é um voluntário que vai lá quando quiser. É um voluntário que tem um compromisso, de plantão. Né? Não pode, inclusive, faltar o plantão. Se não puder ir, tem que haver um substituto. Haver um substituto. Nós temos um grupo de zap, troca de plantão, né? Que aí a gente vai trocando. E o terceiro requisito... Porque pode ser fatal para a pessoa, né? Que procura a ajuda. Exatamente. E além de sobrecarregar todo o sistema, demais. Né? Porque o 188 é rede. Então você pode ligar daqui e ser atendido por um carioca, por um paulista, por um mineiro, né? E essa rede, ela é distribuído, o chamado, para o posto que tiver desocupado naquele momento. Então, é um compromisso muito sério e o terceiro requisito que a gente coloca é gostar de gente, ter disponibilidade interna, né? E nesse aspecto, aí sim entra a qualificação, Gorete. Existe inicialmente um processo de seleção de voluntários. Esse processo de seleção de voluntários é como um curso. É uma agenda de cursos existente para todo o Brasil? Para todo o Brasil. É o mesmo curso para todo o Brasil, só altera, só muda a forma de aplicar. Né? A pessoa, então, vai buscar essa oportunidade na internet, através do e-mail ou através do Instagram, por essas vias? Sim. Tanto que a gente pode mostrar agora, nós temos o endereço. Pronto, ótimo. Agora mesmo no Instagram nosso, não é? No Instagram em Maceió, a gente está colocando o link para inscrição nesse processo. Né? Vocês podem clicar no link e faz a inscrição e aí vão receber depois as respostas que vão ser colocadas num grupo especial do Zap do PSV. Esse curso ele está previsto para final de outubro, não é? E inicia com 2 dias, que geralmente a gente faz sábado e domingo, porque é um período mais fácil para as pessoas que trabalham. Começa às 8 da manhã, termina às 17 horas da tarde, esses 2 dias, mas tem outros dias que a gente vai combinando com o grupo para acontecer.
Por outro lado, Gorete, o CVV é muito apaixonante, né? Principalmente para quem gosta de estudar também, porque é como se a gente entrasse num curso de pós-graduação para o resto da vida. É um curso de pós-graduação de autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai atender o outro. Pode ajudar. Pode ajudar. Pois é. Vai atender o outro com mais compreensão, né? Com mais aceitação, inclusive. Porque a gente diz assim, aceitação, sim, eu aceito o outro como o outro é. Não quer dizer que eu concorde ou que eu discorde. Simplesmente considero o outro tão importante quanto eu. Eu quero ser aceita, eu quero ser considerada, eu quero ser respeitada. O outro, com certeza, também quer. Sobre a existência, digamos assim, do CVV aqui no Estado e suas ações, e a compreensão que possa ter o CVV sobre a massificação do Setembro Amarelo, porque a sociedade inteira discute essa questão, é uma oportunidade, uma vez no ano, apesar de o CVV ter atividades o ano inteiro, mas é justamente no mês de setembro que se concentram, né, essas atividades que dão visibilidade ao trabalho do CVV e de outras entidades também, e de outras instituições em todos os âmbitos, como a Assembleia Legislativa também, que tem promovido o debate. Esta semana mesmo foi iniciada, teremos audiências públicas, enfim. É um momento da reflexão que se coloca para a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção, não é? É um momento em que há o despertamento para a epidemia, para o problema, não é? A nossa agenda, inclusive, né, e eu não digo somente eu, porque vários dos nossos companheiros também, é uma agenda muito cheia em setembro, porque a gente não fica só em Maceió. A gente vai para os interiores também, quando nos convidam, né? É uma agenda por demanda. Uma boa notícia é que no Setembro Amarelo do ano passado, nós fomos a Arapiraca, o CVV, e Arapiraca, que tem mais suicídio do que Maceió, conseguiu, agora em agosto, 24 de agosto, instalar um posto CVV. Então, além de Maceió, temos um posto de Arapiraca. E o ideal seria que os municípios todos conseguissem instalar seus postos. Com né? certeza, principalmente os municípios que têm o maior número de pessoas, porque tem que ter os voluntários, né? E que tem incidência alta de suicídio. Essa semana, semana passada, a gente foi em Campo Alegre. Né? Campo Alegre está se organizando, né? Já fez a solicitação ao CVV Nacional para ter um posto CVV em Campo Alegre. O que é necessário para se instalar um posto do CVV? Qual a exigência nacional que se faz nesse sentido? Bom, o que é necessário? Que tenha pessoas do local que queiram, né? Tenha pelo menos um grupo que estejam sensibilizados com a questão e se reúna e realmente queiram implantar... Assumam esse compromisso. Assumam esse compromisso, que é um compromisso muito sério, né? Na realidade, o CVV, um posto CVV é uma franquia social. E como toda franquia, tem todos os compromissos que o franqueador, né, define. Então, o primeiro passo é ter o grupo. O passo seguinte é, através do site do CVV, solicitar, dizer que está com essa disponibilidade de instalar. Isso é encaminhado para a Comissão de Expansão Nacional. Eu faço parte dessa Comissão Nacional de Expansão como vice-coordenadora. E aí a comissão já manda para o solicitante todos os passos que deve tomar. O primeiro passo seguinte é fundar, e através de assembleia, fundar a mantenedora. Né? Porque o CVV não tem nenhuma transação pecuniária. Né? Então, tem que haver uma mantenedora para assumir as despesas de água, luz, tudo, porque todas as despesas do CVV, de certa forma, são assumidas pelos voluntários. Mas a gente aceita apoio, né? Claro. de empresas. Aqui mesmo em Maceió, nós temos 3 empresas que nos ajudam. Então,
fique à vontade. Se quiser Funda, participar. né? O Núcleo de Apoio à Vida de Arapiraca. Logo em seguida, né, encontrar um local e adaptá-lo, geralmente é simples, né, cadeiras, né, o equipamento. Arapiraca, por exemplo, ganhou, né, a internet, porque as nossas ligações são através da internet, né, toda ligação que é feita. E a operadora lá cedeu a internet e tendo as instalações, começa o processo de seleção de voluntários. Todos os municípios de Maceió, eles podem contar com o CVV, com o posto CVV Maceió para ser o padrinho. Então, passa um ano com um posto padrinho, ajudando, né, a se instalar, a fazer as seleções, a fazer os cursos, e aí está pronto. Perfeito. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com o Frente a Frente, conversando com a médica Delza Gitaí, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, aqui em Alagoas, as ações que norteiam o trabalho do CVV aqui no estado, o trabalho de prevenção, não é, ao suicídio e também de conscientização sobre essa prevenção. Estamos no mês de setembro, denominado Setembro Amarelo, quando a sociedade inteira discute essa questão por meio de várias atividades. E aqui nós falamos agora sobre justamente um boletim, né, epidemiológico das tentativas de óbitos por suicídio no Brasil, que colocam, né, um diagnóstico que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde ao Brasil para até 2020 reduzir esse quantitativo, aliás, 2020, exatamente, para reduzir esse volume, não é, excessivo de suicídios que acontecem. Em Alagoas, como os CVVs podem contribuir nesse sentido? Qual é a realidade do país que pretende reduzir, mas, na verdade, parece que essa incidência só tem aumentado, né, doutora Delza? Infelizmente, né? Na realidade, esse compromisso do Brasil é signatário de um compromisso com a ONU e mais 85 países. Né? E esse compromisso, de fato, é diminuir em pelo menos 10% a taxa de suicídio até 2020. Infelizmente, nós temos aumentado. Dependendo da faixa etária, né, nós estamos aumentando entre 25% e 35%. Qual é a faixa etária mais afetada pelo suicídio atualmente? Há duas faixas etárias bastante afetadas. Os jovens, né, de 15 a 29 anos e os idosos acima de 60 anos. Né? Isso em relação à idade. Né? Infelizmente, essa taxa de jovens, ela está sendo diminuindo a faixa etária, diminuindo as idades, melhor falando, e já há suicídios de crianças,
de 10 a 15 anos. Internet tem componentes sobre... O suicídio é multifatorial, né? Tem vários fatores que contribuem, inclusive o ambiente socioeconômico, né? A questão financeira e a questão mesmo do contexto social. Evidentemente que a internet, né, ela entrou com todos os benefícios, mas também com tudo que igualmente aos benefícios, os prejuízos que dão quando traz, por exemplo, possibilidades concretas de viciação, né, que os jovens, né, adultos também, né, ficam muito ligados na internet e muitas vezes não há controle da família do que é que o jovem está assistindo, está vendo. E há sites, infelizmente, que favorecem, né, essa ideação suicida. Há outros componentes também, por exemplo, o jovem na sua vida já na condição de estar no mercado de trabalho, o desemprego pode levar também a um quadro depressivo que pode chegar à tentativa de suicídio, né? Sim, nós temos um alto nível de depressão, né? O país é o primeiro lugar em depressão da América Latina e o quinto do mundo, né? E nós estamos falando de depressão diagnosticada, né? E nesse aspecto, a gente tem o cuidado de que não é o fato de estar deprimido vai praticar o suicídio, né? É um fator de risco. A depressão é um fator de risco para que ocorra o suicídio. Bipolaridade também? Bipolaridade, alcoolismo, esquizofrenia, não é? Que se identifica na maioria das vezes, digamos assim, parte dessas doenças também é na fase justamente da criança quando ela já está adolescente, né? Muitas desses transtornos mentais, né, eles eclodem, né, no período da adolescência. A Associação Brasileira de Psiquiatria fala que entre 94% e 96% dos suicídios ocorrem em pessoas que estavam com algum transtorno mental, né? Ansiedade, depressão, esquizofrenia, esses que a gente falou. E isso é preciso que a família, que os amigos prestem atenção. É ficar atento. Ficar atento, né? Há sinais. Há sinais, né? Não há, já está comprovado que a pessoa que se suicida antes emitiu sinais. Por exemplo? Frases como, por exemplo, no idoso, para que eu quero mais estar vivendo? Eu sou só um estorvo, eu sou um entulho aqui na família, né? Eu não tenho mais o que fazer por aqui. Mas isso tem tudo a ver com o funcionamento da família diante desta pessoa, do idoso, Isso. né? Se não trata bem, se coloca essa pessoa como realmente um estorvo, ela vai sentir essa tristeza profunda que pode levar a uma depressão e ao suicídio. Com certeza, né? A estrutura familiar, né, ela contribui em todas as faixas etárias, né? Infelizmente, na nossa cultura ocidental, nós não damos, o idoso não tem valor. Não é que não tenha valor, não é valorizado pela família e pela sociedade, né? Já visto que nós precisamos do Estatuto do Idoso. Para fazer valer os direitos. Para fazer os direitos do idoso, Exatamente. né? Não é nem os benefícios, é os direitos. Na faixa, no caso dos jovens, né, a gente também eles emitem sinais. E eu quero chamar a atenção aqui para o caso das tentativas de suicídio, né? A tentativa de suicídio é um SOS, é um pedido de socorro. E nós ainda dizemos muito assim, se quisesse morrer, morria mesmo, queria só aparecer. Minimiza, né? Minimiza. Uma situação grave. Uma situação grave, né? E não só minimiza, como também... faz pouco caso, faz pouco caso. A expressão boa é essa, faz pouco caso. Né? Se é na escola, termina havendo bullying, preconceito. Em relação a isso, o preconceito, né? O cyberbullying. Né? Então, tudo isso é um contexto, por isso que o suicídio é multifatorial, as causas, né? Porque tudo isso é no contexto
da pessoa. E esse contexto, veja bem, há um estudo da Unicamp que mostra que 17% da população já pensou em algum momento da sua vida em praticar o suicídio. Pensou e passou, né? Em alguns fica. E quando fica, a pessoa pode, assim, qualquer coisa mais difícil é pensar no suicídio. Uma parte pequena, mas grande diante da população do Brasil, que é 3%, entra num processo de ideação suicida e até faz um plano, né? E aí, qualquer fator desencadeador, que a gente chama de gatilho, né, pode, de fato, desencadear o fato em si. Uma pessoa que seja, digamos assim, extrema nos seus sentimentos, ela pode estar alegre, feliz, eufórica, como uma pessoa bipolar, e de repente se suicidar por algo que aconteceu e pegou numa fase de baixa estima, digamos assim. Você abordou bem, porque às vezes a gente diz assim, mas como a pessoa era tão alegre, né, tão brincalhão, mas a gente não sabe a pessoa como estava por dentro. E se tinha algum transtorno. Que potencializa. Como você colocou bem, a bipolaridade, né? Porque a gente pensa que só se suicida quem está em depressão, quem está em tristeza, quem está mostrando. Não são esses os sinais, né? Esses são sinais também. Mas, por exemplo, você tem um jovem em casa e, de repente, ou no processo, ele deixa de se cuidar, ele não gosta mais das coisas que fazia, fica o tempo todo lá no quarto. Isso são sinais. Esses sinais precisam ser, as pessoas precisam ficar atentos a eles, atentas, e a questão de, tanto tem o CVV, não é? Que não é terapia, não é terapia, o CVV é um apoio emocional, como buscar ajuda profissional. Ainda há, Gorete, aquela cultura da psicofobia. Psicofobia. A gente está chamando assim, que são essas pessoas que acham que procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo é coisa para doido. Né? Pô, nada, eu não sou doido. De me expor para uma pessoa. E as pessoas ficarem sabendo. Uma cidade pequena, todo mundo comenta, fica. Principalmente nas cidades pequenas, né? O fato de ir a um CAPS, por exemplo, né? O fato de ter um acompanhamento psicoterápico expõe, se sente exposto. Quando, na realidade, se você busca ajuda, é porque ainda tem bastante saúde mental. Ainda tem salvação, né? Ainda tem saúde mental, né? Que é só aprimorar. Aí a gente fica assim, bom, se você fraturar um braço, né? Uma perna, você vai ficar? Não, você vai procurar um ortopedista. E muitas vezes você vai colocar, né, todos os meios, que o ortopedista, até mesmo uma cirurgia, se for o caso, e depois vai ter um acompanhamento, geralmente, com fisioterapeuta. Exatamente. Não é? Então, fazendo uma analogia, comparação, né, você vai ter o atendimento do psiquiatra e o acompanhamento também do psicólogo. A fratura da alma já existe, né, do sentimento. Então. Já exige um profissional. Já existe um profissional. Um psicólogo, um psiquiatra. Isso. A depender do grau, não é? Do tipo. Até mesmo os adolescentes, por exemplo, há uma certa... Agora está melhorando, sabe? Mas há uma certa dificuldade em aceitar, fazer um acompanhamento psicológico, e principalmente dos pais. Esse olhar dos pais é que deve ser, digamos assim, o mais importante nesse processo. A senhora vai dizer isso no próximo bloco. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente,
muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a doutora médica Delza Agitaí, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, aqui em Alagoas, está nos falando sobre ações, não é, tanto do CVV quanto de outras entidades, mas também da ação da família nesse processo de prevenção ao suicídio neste mês que denomina-se o Setembro Amarelo, na questão da prevenção. Portanto, doutora Delza, a senhora falava no final do bloco anterior sobre o papel da família de estar atenta mais que a própria sociedade, os outros meios que o indivíduo possa conviver, como no trabalho, como na escola. É a família, pai, mãe, irmãos, que vão ali naquela célula familiar observar alguma mudança de comportamento da pessoa, não é isso? Tanto a família nuclear, não é? Porque hoje a família tem uma outra estruturação bem mais ampla, com uma família ampliada, claro. Avós, tios, entre si, não só em relação ao adolescente, mas entre si. Entre todos. Entre todos, Porque, primeiro, as mudanças de comportamento podem acontecer em qualquer idade, Os problemas que nós estamos enfrentando, as pressões da sociedade, as dificuldades financeiras, a perda de emprego. Então, as pessoas mudam, sim, de comportamento e precisa que alguém chegue junto. Alguém que já tentou o suicídio, pode-se evitar a reincidência, ou a tentativa da reincidência. É um trabalho que pode ser feito com sucesso? Sim, pode ser feito com sucesso. As pessoas que já tentaram algumas vezes o suicídio, estas sim, precisam de um acompanhamento mais atento, Porque há um risco maior de uma nova vez, E a família, por exemplo, pessoas que perderam parentes pelo suicídio, através do suicídio. Essas pessoas teriam que ter uma atenção especial também, essas famílias? Com certeza. Essas famílias, elas são chamadas de sobreviventes, porque não só as famílias que perderam alguém, como amigos próximos, e também as pessoas que tentaram suicídio. Então, esse é o grupo dos sobreviventes. Então, já é chamado de sobreviventes, antes eram os enlutados, mas é um luto tão mais dolorido, tão mais difícil, com sentimentos tão ambivalentes, Famílias estigmatizadas. Ainda tem isso, ainda tem isso, principalmente em municípios menores. Quando ocorre um suicídio, as pessoas procuram logo a culpa. Isso. Não é isso? Quem pode ter contribuído para um desfecho da vida de uma forma tão traumática, e geralmente acontece dentro de casa, não é, doutora Delza? Isso, geralmente, o maior número de suicídios é dentro de casa. A família mesmo se culpa, porque é que eu não vi, por isso que é importante que a gente fale, que preste atenção nos sinais, e em vendo os sinais, procure ajuda, porque a gente não tem essa cultura de acompanhar isso, e muito menos agora que a gente está num processo de muita rapidez, e as coisas acontecem de uma velocidade tal que a gente não tem tempo para fazer uma conversa, por exemplo, como a gente está fazendo frente a frente, Então, e essas pessoas, elas têm
é um grupo de risco. Tem uma potencialidade maior para o cometimento do suicídio. E seria importante que houvesse, de fato, políticas públicas nesse sentido. Porque o problema é tão grande que não é só o poder público, é também a sociedade. Exatamente. Através das entidades, né, a família. E o CVV, por exemplo, ele tem um programa que é chamado CVV Comunidade. Dentro do CVV Comunidade tem o GAS. GAS é Grupo de Apoio às Sobreviventes de Suicídio. Então, são grupos de apoio, não são grupos terapêuticos, mas que têm uma repercussão terapêutica, né? E hoje eu soube, aliás, ontem eu soube, porque ontem foi o dia 10... Dia 10 de setembro. Que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Então, houve uma mesa redonda e eu soube que o Cavida, porque outras entidades que trabalham aqui com essa questão é o Acolha-me e o Cavida, né? E eu soube que o Cavida tem grupos terapêuticos para famílias sobreviventes. A gente do CVV estamos com um curso preparado para novembro e é possível que a partir do próximo ano a gente tenha grupos terapêuticos, GAIs, que tem no Brasil quase todo do CVV. Mas não é um problema só de algumas entidades, né? É um problema de todos, nosso, não é? É um problema de todos, está bem próximo da gente muitas vezes. E a colaboração que a gente tem observado, não é, em geral, tanto programas de televisão como o nosso aqui, mas em nível nacional também, são profissionais da área que se permitem a escrever, não é? São programas em várias instâncias que são apresentadas, ações que são feitas no sentido da prevenção. Tudo isso somado à ação parlamentar também, à ação dos profissionais da área. Essa mobilização, ela tem crescido. A gente observa isso bem a olhos vistos, né? E claro, é incompreensível como tanta informação que é colocada ainda não consegue reduzir o número de suicídios no país. Pois é. Porque há também um outro lado que a gente tem que, que pontuar. É a questão do poder público. Sim. De assumir mais. De quantos grupos, né? Por exemplo, nas escolas, né? As escolas possuem equipes de multidisciplinares. Porque é um problema multidisciplinar, né? Então, grupos de apoio psicossocial nas escolas, uma vez que são tantos as ocorrências nos jovens e nos adultos, aí isso seria uma ação, né? Haveria uma integração real entre educação, saúde e assistência social, no mínimo, esses três. Né? Em tempos de contingenciamento, para não dizer, né, retirada de recursos dessas áreas, não se avista um futuro muito promissor, né, nessa questão. Em termos de governo federal e os estados, por infelizmente, a gente não avista, mas recursos há. Claro. Né? A gente está falando em educação e saúde. Esses são recursos que estão aí. E até constitucionais. Exatamente. Como utilizar esses recursos é outra questão. A prioridade que se coloca. Qual a prioridade que se dá, né? Como é que estão os planos estadual e municipais em relação à prevenção do suicídio? Eu sei que estão sendo construídos, mas o tempo urge. É preciso que não só falar, mas agir. É preciso que toda a sociedade também se mobilize, não é? Como eu citei o caso da Zika, não é? Eu não sei se eu citei. Não. Não, né? Citei, não, né? Pode citar. Mas o caso da Zika, por exemplo, né? Quando foi colocado a público a correlação entre a gestante que
teve zika com a microcefalia, a mobilização foi geral. Imediata. Imediata. E foi menos do poder público e mais da sociedade, até porque não tinha muito o que fazer do ponto de vista nem de medicamento, nem de prevenção. Exatamente. Né? Mas a sociedade se mobilizou, as mulheres, a grande parte, adiaram seu projeto de ser mãe, outras que estavam gestantes, né, assumiram as condições para prevenir e pegar a zika, e isso funcionou. Bem, como agir quando se sabe que alguém está próximo da gente e quer se matar? O Ministério da Saúde dá 4 passos, né? Quando alguém que a gente convive, né? Seja um colega de trabalho, seja na família, seja um colega dos estudos, né? 4 passos. Primeiro é converse. Converse, mas não é conversar julgando, nem criticando, nem dizer, mas você tem uma vida tão boa como... Não, isso piora. Não entre nesse universo, não né? Entra nesse de desqualificar, desqualificar os motivos. A dor do outro. Né? Porque a dor de quem sente é de quem sente. Exatamente. Né? Para mim pode ser uma tolice aquilo, mas para a pessoa não é. Assume uma dimensão diferente. Então, converse. Chegue junto, diga, olha, estou aqui, conte comigo, o que é que está acontecendo com você? Você quer conversar? Faça isso, converse. O segundo passo é acompanhe. Né? Acompanhe. Se for na família, acompanhe, veja como está, né? E se houver realmente indícios, sinais que aparecem, ajude, passe para o terceiro passo, né? Busque ajuda profissional. Busque ajuda profissional, busque a psiquiatria, busque o psicólogo. O Estado tem um certo equipamento para isso, ainda muito pequeno diante da demanda. E o quarto passo é, se o risco de suicídio é maior, fique junto. Não dê oportunidade de a pessoa estar sozinha. Sozinha e nem com meios de acesso. Né? Meios de acesso às armas. As armas e essas outras formas de praticar o suicídio. E ligue para o CVV. Né? Dê o número 188. A pessoa vai desabafar. Né? A pessoa vai ser ouvido. E, como diz o Charlie Chaplin, quando a gente está assim, a gente só quer que alguém nos ouça. Nos ouça sem nos subestimar, sem desconsiderar o que a gente está. Nos ouça sem julgamento, sem crítica. Apenas nos ouça. Porque a gente se sentir incluído na família, ter ali naquele momento alguém que está junto de mim. Eu não estou sozinho. Isso é muito importante. Para superar a dor, né? Para superar a dor, para ressignificar a dor, para fazer a leitura daquela dor sob outra ótica, né? Para compartilhar a dor. Sobreviver. E sobreviver, né? Quantas vezes a gente só enxergar junto do amigo e dizer, olha, tá difícil, né? Quando sai, a gente diz assim, difícil, fiquei tão aliviado, não é? Sofri por antecipação. Sofri por antecipação, é dito isso, pois né? Pois Tem um livro que era indicado nas escolas, meus filhos foram indicados esse livro, que é Manu, a menina que sabia ouvir. Não sei se você conhece. Não. É tão bonito, né? É um livro dito infantil, mas é daqueles infantis como O Pequeno Príncipe, não é? Manu, a menina que sabia ouvir. Que a única coisa que ela fazia de diferente era ouvir. É o suficiente. Era o suficiente. Pois bem, eu agradeço mais uma vez, estamos no final da nossa entrevista, infelizmente, mas eu agradeço a doutora Delza Gitaí, que com a sua experiência, compreensão e participação, não é, como voluntária do Centro de Valorização da Vida, nos deu agora uma verdadeira aula, não é, de como contribuir na prevenção ao suicídio. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, sempre que você convidar, o CVV estará aqui e está dizendo a você, querido ouvinte, ligue para o CVV e diga, eu quero ser voluntário,
é necessário. A demanda é muito alta e a gente está precisando muito, muito mesmo de voluntários. Venha para nós. É isso. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.